Olá, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara de Feira de Santana. Seja bem-vindo à nossa aula, eu sou o professor Silas Ventura e leciono nesse canal sobre legislação específica. Mas antes de iniciarmos a aula 2, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui, né, de onde nós paramos, tratando sobre as competências, né, do município de Feira de Santana. Então já vimos até a competência número 8, inciso 8, na verdade, e vamos tratar agora da competência, né, do inciso 9. Então vamos ter aqui, né, fixar preços públicos, tá certo? Preços públicos pela utilização de bens ou serviços municipais. Então, os preços públicos, né, é uma espécie de cobrança que é feita e é comparada à taxa, tá certo? Ela não é igual à taxa, né? A taxa pública, né, a taxa de serviço público, mas é comparado, né, parecida, digamos assim, com a taxa. Só que existem várias características que diferenciam o preço público das taxas. O que são taxas, né, para começar? Vejam só, eu estou falando de tributos, né, de espécies de tributos. Quando nós vamos estudar os tributos, por exemplo, no direito tributário, nós vamos ver que existem os impostos, né, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições sociais. Sendo que as taxas, né, são aquele pagamento que é feito por uma contraprestação, né? No caso, uma prestação de determinado serviço público. Então, é pagada uma taxa por conta da prestação daquele determinado serviço público, tá certo? No entanto, os preços públicos, eles não são iguais às taxas, né? E eles não são considerados nenhuma espécie de imposto. É parecido porque a gente paga, né? A gente realiza um pagamento e, na verdade, a gente vai ter uma prestação de um serviço público. Mas qual é a diferença entre a taxa e a taxa pública, né? E o preço público? A diferença é que a primeira diferença é que a taxa vai ser um imposto e o preço público não vai ser, né? A taxa vai ter um caráter público, né? E o preço público vai ter um caráter privado, né? Vai ser regido por normas de direito privado. Eu já expliquei, né, em relação a essa questão de direito privado na aula de número 1, né? Dei uma pincelada ali explicando o que é direito privado. Então, vai ser regido por normas de direito privado e a taxa por normas de direito público, tá certo? E é basicamente essa diferença que existe entre a taxa e o preço público. No entanto, ambos, né, ou ambas, né, são para uma finalidade pública, que nesse caso aí é utilização de bens ou serviços municipais, tá certo? Então, isso é o que é preço público. Em segundo lugar, aqui, né, nessa aula 2, o inciso 10, ele vai tratar aqui de proteger o meio ambiente, tá certo? Então, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservando a fauna e a flora, tá certo? Então, a palavra-chave aí desse inciso número 10 vai ser meio ambiente e também poluição, tá certo? No inciso 11, né, no caso, temos aí promover no que couber o adequado aproveitamento, tá certo? Territorial, mediante o planejamento, o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, ok? Então ele vai trazer aí mais algumas características a respeito dessa questão de adequado aproveitamento territorial. Mas temos aí a palavra-chave que é adequado
aproveitamento territorial, para você lembrar da competência. Então, como se vai dar, né, ou como vai se dar esse adequado aproveitamento territorial? Ele vai se dar, né, de maneira, na linha A, vamos ter aqui zelar pelo bem-estar dos habitantes, né, pelas funções sociais da cidade. Então, o adequado uso, parcelamento e ocupação do solo urbano diz respeito à questão do princípio da função social que está lá na Constituição Federal e que que valoriza a utilização ou a utilidade que se dá a determinada propriedade, tá certo? Então, zelar pelo bem-estar dos habitantes pelas funções sociais da cidade significa que deve se dar um devido olhar, né, devido valor à questão da função social, da propriedade, né, que diz respeito ao solo, né, à ocupação do solo, à utilização do solo, como deve ser feita. A letra B diz assegurar a boa qualidade e acessibilidade dos espaços públicos para o uso de todos, né? Então, acessibilidade, né, principalmente no tocante às pessoas que são especiais, que têm mobilidade reduzida, tá certo? Então, tudo isso tem a ver com essa questão da letra B. A letra C vem tratar de controlar, né? Então, controlar, primeiro, fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nas vias públicas. Então, compete ao município, né, controlar essa questão de anúncios publicitários que são feitos no meio da cidade, né, inclusive em fachadas de prédios públicos ou privados. Então, tem a ver também com a competência do município. Segundo lugar, aqui temos as construções, os empreendimentos, as atividades, especialmente no tocante aos aspectos urbanísticos, ambientais e de saúde pública, certo? Então, também é função do município controlar as construções, né? Inclusive aqueles prédios que têm determinada expansão, né? Passa de 3 andares, 4 andares e por aí vai. Então, deve haver um controle e uma permissão, uma autorização pelo município, certo? Terceiro lugar, comércio ambulante ou eventual, né? Os feirantes, as pessoas que vendem, né, nas ruas, nas calçadas, devem ser também controlados pelo município. Temos ainda a letra D, né, que é fixar condições de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviço, né? Então, fixar, nesse caso aí, é dizer como deve funcionar, né? Qual é a forma correta de funcionar, e tem também a questão das licenças, né, dos alvarás de funcionamento, que para que se determinado estabelecimento funcione, é necessário o alvará do município, tá certo? A autorização do município para o seu funcionamento. A letra E, temos aí interditar as obras e o uso dos imóveis em desacordo com a legislação aplicável, né? Veja o que eu acabei de falar aí, né, a respeito das obras, né, e dos imóveis que às vezes estão ultrapassando determinado limite que se é dado pelas leis que tratam da construção civil, certo? Então temos aí interditar, né, e quando for o caso, fazer demolir as construções irregulares ou que ameaçam ruir. Então veja que é também competência do município. Disciplinar, né, inciso 12, disciplinar o trânsito e o transporte de veículos de modo integrado ao desenvolvimento, urbano e ambiental. Aí ele vai trazer agora, né, especialmente quanto a isso, porque ele vai trazer agora quais são as formas de disciplinar
trânsito e o transporte, né? Então vamos ver a linha A, diz que o município vai organizar e sinalizar o trânsito. Então veja que não é função do Estado, não é função da União, é função do município. Então cuidado, porque pode cair uma questão, né? Tratando, abordando de determinadas coisas, competências que devem ser feitas pelo município e a banca pode tentar remeter à União ou ao Estado, no caso, o Estado da Bahia, certo? Então, controlar os serviços de carga e descargas, né? Fixando a área de estacionamento e a tonelagem máxima permitida a veículos. Então, aqueles veículos, né, caçamba, aqueles veículos grandes que carregam cargas, né, pesadas, também é função do município controlar e fiscalizar essa questão das cargas, né, que podem ou não circular pelas vias municipais. Inciso de número 13, né? Vamos ter aqui estabelecer e implantar, né? Vamos lá marcar aqui para visualizar melhor para vocês. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, tá certo? Então, educação para a segurança do trânsito também é competência do município. Inciso de número 14, vamos ter proteger os documentos, certo? As obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens, tá certo? Então, temos várias palavras-chave aí, né? Mas aí, documentos e obras de arte, bens de valor, né? Já dá para lembrar aí que é uma competência do município, tá certo? Agora, nós temos impedir a evasão, a destruição, né, e a descaracterização das obras de arte. Então, tem a ver ainda com as obras de arte, né, que é destruição, descaracterização das obras de arte, né, que são ao fato de tirar a originalidade de determinada obra de arte e também de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, certo? Temos o inciso 16, que é combater as causas de pobreza, né? Causas de pobreza, fatores de marginalização, né? Como é que o município vai combater essas questões de pobreza, né? Promovendo, como diz aqui, integração social dos setores desfavorecidos, ou seja, criando programas, né? Veja que dentro do que se entende por autonomia financeira, né, administrativa também do município, a gente pode dizer que o município ele não é obrigado somente a esperar do governo federal ou do governo estadual determinado programa social de assistência social, certo? Então, o próprio município, é claro, desde que ele tenha condições financeiras para tal, ele pode também estar promovendo programas sociais para atender os menos favorecidos, certo? Então, vamos agora aqui ao inciso de número 14, né? Inciso de número 14, vamos ter aqui promover programas de construções, né? De construção, aliás, de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, tá certo? Então, programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Então, também as pessoas que vivem em lugares que não são tão habitáveis, né? Lugares de risco, que não têm moradias ou que vivem em situação de rua, é competência também do município promover condições habitacionais e de saneamento básico, né? A encanação dos esgotos, né? Também a questão do calçamento das ruas. Então, tudo isso, a coleta de lixo, tem tudo a ver com a questão do saneamento básico.
Realizar atividades de cooperação com a defesa civil e acidentes naturais ou não, tá certo? Em coordenação com a União e o Estado. Difundir a seguridade social, a consciência ambiental, a cultura, o desporto e a tecnologia, tá certo? Então, tem várias coisas aqui, né? Difundir a seguridade social, consciência ambiental, né? Então ele junta aqui seguridade com o meio ambiente, com cultura, com esporte, né? Ciência e tecnologia, né? Então é juntar, né? Difundir aí é juntar, é somar todos esses elementos, ok? Agora vamos ter o inciso 20, né? O inciso 20 vai tratar aqui de fomentar, né? Deixa eu tirar esse quadrinho daqui. Vai tratar de fomentar as atividades especialmente, né, econômicas, especialmente a produção agropecuária, estimulando o melhor aproveitamento da terra, certo? Então, atividades econômicas e especialmente a produção agropecuária, ok? E vamos ter aí estimulando o melhor aproveitamento da terra e organizando o abastecimento alimentar. Então, também competência do município. Agora, aqui em inciso 21, abaixo, vamos ter dispor sobre a administração, a utilização e a alienação dos bens públicos. Gente, o que é administração, utilização e alienação? Então, existem três tipos de bens públicos, né? Os bens públicos de uso comum, os bens públicos de usos dominicais ou dominiais e tem os bens públicos de uso especial, tá certo? Os bens públicos de uso comum são aqueles que são utilizados por todos, né? Como as praças, as calçadas, as ruas, os rios, os mares, que não tem um dono específico, digamos assim. É utilizado por todo mundo, tá certo? Os donos são todos aqueles que utilizam eles, né? Existem os bens de uso especial, né? Que está destinado somente à administração pública, né? No caso, a administração pública municipal, que é a prefeitura. Existem os bens públicos dominiais ou dominicais, que são todos os demais, né? Que não se enquadram nem na questão dos bens de uso especial, nem na questão dos bens de uso comum, certo? Esses bens, alguns deles podem ser alienados, como nós vemos aí, alienação. O que é alienação? É uma espécie de negociação, né? Pode ser venda, pode ser troca, pode ser locação também, né? Mas, nesse caso, somente alguns bens que podem sofrer alienação. Então, para dispor, né, para dizer, nesse caso, qual bem pode e como deve ser feito essa alienação, quem vai tratar disso é o município. Utilização, né, fala de usar, né, de utilizar aquele bem público e às vezes por um contrato de locação, né? Administrar é organizar, tá certo? Então, o próprio município vai ter leis que tratem sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos, certo? Temos ainda adquirir bens. Aqui já é ainda tratando dos bens, mas em outro sentido, tá certo? Adquirir bens, né? Que nesse caso vai ser, existem formas, no caso, de aquisição de bens públicos. Então, vamos ter aquisição por meio de compra, certo? Aquisição também por meio de troca, certo? E aquisição, como diz aí no inciso 22, mediante desapropriação, certo? E aí, esse inciso 22, ele traz duas formas de desapropriação que também são trazidas pela
Constituição Federal, né? A primeira, né, é por meio de necessidade, utilidade pública ou interesse social. É quando o município ele está interessado, né, em fazer determinado empreendimento e a melhor região, digamos assim, para se realizar aquele empreendimento, existe uma propriedade privada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai avaliar aquela propriedade, né? Vai indenizar o morador da propriedade e depois vai desapropriar aquela propriedade, vai tirar do nome da pessoa, né, privada, e vai passar para o nome do município, da administração pública. Então, isso é desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social, certo? Então, é isso. A outra forma é a utilização de bem público, né? Que às vezes é feito por necessidade, por urgência, né? E depois se paga determinado valor, né? Se paga uma indenização por conta daquele uso, certo? Então, são essas formas que temos aí de aquisição de bem público. O inciso de número 23 diz estabelecer servidão administrativa ou ocupação temporária quando necessárias à realização dos serviços públicos municipais ou à concessão ou utilização de bens públicos, inclusive os prestados, né? Os prestados mediante delegação, assegurada ao proprietário possuidor devida indenização na forma da lei. Então, foi basicamente o que eu acabei de falar, né? Quando há utilização de bens públicos e é feita de forma urgente e depois se paga uma indenização por conta daquela utilização, tá certo? Temos aqui ainda o inciso 24 também tratando disso, utilizar a propriedade particular, foi o que eu falei, né? Urgência. Nesse caso aí é iminente perigo. O que é iminente? É que está prestes a acontecer, tá certo? Então é um perigo de repente, um perigo urgente, assegurado ao proprietário ulterior indenização na forma da lei, ok? Então, inciso 25, promover o tombamento ou qualquer forma de proteção aos bens julgados relevantes ao patrimônio histórico ou cultural do município. Tombamento aí, né, classificar, digamos assim, o bem como participante, né, do patrimônio do município, certo? Então, bem patrimônio, faz parte do patrimônio público e por isso ele não pode, ele não está disponível, a gente chama assim, né? Ele não está em disponibilidade, né? E não pode ser depredado, não pode ser destruído, não pode ser modificada a sua característica, certo? Geralmente isso acontece muito com prédios históricos, né, do município que não podem ser modificados, né, a sua característica para preservar a identidade histórica, cultural e a arquitetura, né, do município. Bom, é isso que traz o inciso 25. Inciso 26 agora, né, temos instituir unidades de conservação ambiental, né, tratando sobre a conservação do meio ambiente. Inciso 27, temos promover qualquer outra forma de restrição municipal, certo? Ao direito à propriedade, certo? Então, restringir, né? Promover qualquer outra forma de restrição municipal ao direito de propriedade, ou seja, aos bens, né, que são do município, né, eles não devem ser negociados, não devem ser criados outras formas para que se negocie os bens que fazem parte do patrimônio do município. Inciso 28, temos registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, tá certo, pessoal? Não estou grifando aqui, mas temos aqui acompanhar, registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais, certo? Então,
direito de pesquisa, né? No caso, é o direito de explorar determinado componente, né? Determinada matéria que existe ali no solo, por exemplo, ou na água, né? Do município, certo? Então, registrar, acompanhar e fiscalizar determinado direito de pesquisa, certo? Controlar jogos esportivos, espetáculos e divertimentos, ok? Divertimentos públicos. Então, tudo competência do município. Vou grifar aqui para ajudar a promover forma de restrição municipal ao direito de propriedade. Certo, pessoal? Então, são esses as palavras-chave. Agora, denominar prédios, vias e logradouros públicos municipais, né? Trata de colocar os nomes, né? Por exemplo, a Câmara de Vereadores realmente tem um nome, né? Que não é Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal, né? É Casa São José, não sei o que, né? Casa São Benedito, casa. Então, geralmente, cada prédio dentro do município tem o seu nome, que não é o nome, né, do órgão que funciona ali, mas é um nome próprio, tá certo? Que geralmente é uma homenagem a alguém que foi importante na cidade, alguém de relevância na cidade, tá certo? E que não está vivo, né, que morreu. Só se pode usar nomes, né, para colocar em coisas públicas de pessoas que já morreram. Não se pode fazer isso com nomes de pessoas vivas, né? Só para esclarecer. Inciso 30, né, e 1, estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos, né? O que é o regime jurídico dos servidores públicos? É o estatuto do servidor, tá certo? Porque os servidores públicos, eles são regidos por um estatuto, né? Enquanto os privados são regidos pela CLT. Então, os públicos são regidos por um estatuto. E que também é chamado de regime jurídico único. O regime jurídico somente é a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma coisa do Estatuto do Servidor do município, neste caso do município de Feira de Santana. Inciso 32, associar-se a outros municípios, certo? Do mesmo complexo geoeconômico e social para a gestão de funções públicas ou serviços de interesse comum de forma permanente ou transitória, ok? Agora, inciso 33, né? Veja que são muitos incisos, né? As competências. Cooperar com a União, né? O Estado, a União e o Estado, a gestão de funções públicas, serviços ou obras de interesse para o desenvolvimento local, certo? Então, cooperar com a União e o Estado, gestão de funções públicas, serviços ou obras de interesse para o desenvolvimento local. Tudo aquilo que for para beneficiar o município querendo, ele pode cooperar, fazer uma parceria entre a União e o Estado, certo? Firmar acordos, convênios, ajustes, instrumentos congêneres com entidades da sociedade civil, objetivando o quê? Fomentar atividades de interesse público, tá certo? Então, é isso que diz o inciso 24. Aliás, 34. Inciso 35, constituir a guarda municipal. Esse aí você não pode errar, tá certo? O próprio nome já está dizendo, guarda municipal. Então, não é competência do Estado nem da União, é competência do município instituir a guarda municipal e destinada à proteção de seus bens, instalações e atividades públicas municipais. Agora, inciso 35, né? Temos o 35, 36, 37 e o 38, certo? Inciso 35, aliás, 36, né? Estabelecer aqui condições de segurança, né? Estabelecer condições de segurança na movimentação
estocagem, transporte e venda de produtos explosivos, gente. Artigos pirotécnicos, né? Então, fogos de artifício, por exemplo, né? Produtos explosivos. Então, tudo isso deve ser as condições de segurança, estocagem, transporte, venda, deve ser feito pelo município, certo? Provendo o afastamento entre os estabelecimentos e destes em relação às vias públicas e as esferas habitacionais na forma da lei. Agora o inciso 27, vamos ter, aliás, 37, vamos ter fiscalizar, né, a produção, a conservação, deixa eu mudar aqui, e o armazenamento, comércio e transporte de produtos farmacêuticos, ok? Então, todos aqueles produtos, né, ou gêneros alimentícios, produtos farmacêuticos, temos aqui, ó, destinados ao abastecimento público, substâncias e produtos potencialmente nocivos ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Tudo isso é competência do município também, tá certo? Ele deve fiscalizar a produção, a conservação e o armazenamento, certo? Desses tipos de produtos. Gênero alimentício, produto farmacêutico e, por último, substâncias e produtos potencialmente nocivos ao meio ambiente, ok? Por último, vamos ter aqui estabelecer o sistema de previdência social dos servidores públicos municipais, ok? É uma faculdade que é dada ao município, né? Caso ele queira, estabelecer o seu próprio sistema de previdência social dos servidores, que é chamado de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que é feito pelo município, tá certo? Que vai tratar da questão de arrecadação da contribuição previdenciária dos seus servidores municipais, certo? Então, é isso que nós temos aí. Graças a Deus terminamos as competências do município de Feira de Santana e temos ainda o inciso de número 10, né, que está tratando aí, né, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, inclusive suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Então isso aí não tem muito o que comentar e iremos terminar nossa aula 2 por aqui. Aguardo você na próxima aula. Até lá.